Irmãos, irmãs, estamos celebrando o 23º domingo do tempo comum da nossa liturgia, em nossa igreja. Com que alegria podemos agora abrir os corações, acolher a palavra. Com certeza ela vai nos trazer alegria, vai nos inspirar confiança, vai nos fazer caminhar com esperança. Esta palavra hoje, mais uma vez, no evangelista Lucas, capítulo 14, versículos 25 a 33. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 poderá enfrentar o outro, que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. É em Jerusalém, meus irmãos e minhas irmãs, que Jesus levará a sua missão à plenitude. Lá ele entregará sua vida. Ele vai mostrar, vai revelar o amor verdadeiro, o amor de Deus para conosco, amor até as últimas consequências. E hoje ele apresenta, mais uma vez, as condições para ser discípulo dele, para ser discípulo do reino que ele anuncia. E a primeira exigência apresentada por ele é o desapego e a disposição para assumir o seu projeto. Primeiro, não se trata de qualquer desapego, mas aquele que inclui as relações mais próximas, as relações familiares, pai, mãe, esposa, filhos, irmãos, irmãs. E aí tudo se torna secundário diante das exigências do seguimento dele. Parece que Jesus não tem sentimento, parece que Jesus não é sensível, parece que Jesus não tem coração. Pois é, mas diante da urgência do reino, de testemunhar o reino, tudo é relativo, é absoluto o anúncio do reino. Segundo, a disponibilidade para a cruz, ou seja, assumir como próprias as disposições de Jesus. Veja, meus irmãos, assumir como próprias as disposições de Jesus, identificando-se com o seu projeto. Ele que foi incompreendido e considerado fora dos ditames estabelecidos pela lei, ele não recuou, não se deixou intimidar, não temeu. Assim deve ser aqueles que se dispõem a segui-lo. Terceiro, renúncia sobre tudo dos bens materiais como condição para o discipulado. É a partilha e a fraternidade que demonstrarão
os que estão dispostos, ou quem está disposto a testemunhar o reino. Meditando estas exigências, somos chamados a perceber que o seguimento de Jesus não é uma aventura, mas fruto de uma decisão pensada, amadurecida, que nos faz ir com Ele até o fim no caminho, sem desanimar. Não podemos seguir Jesus assim sem pensar, sem saber o que estamos fazendo, como aventureiro. Vamos pensar se realmente nós somos capazes de ir com Ele até o fim. E aí nós temos duas parábolas apresentadas pelo próprio Jesus. A construção de uma torre de vigia, que requer planejamento e recursos econômicos prévios. O possível fracasso na construção da torre leva à gozação dos passantes. Ou poderão dizer ainda, este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. A outra parábola nos lembra as estratégias militares. Um rei prudente, que conta com 10.000 soldados, não pode enfrentar o adversário que vem contra ele com 20.000. Caso persista, as consequências serão desastrosas para ele e para o seu povo. Assim diz Jesus, deve ser aquele que se decide a pôr-se a caminho com ele. Realista como construtor e prudente como rei. Por um lado, evitar as ilusões fáceis ou um reino de facilidades. Nós sabemos que sem cruz não há ressurreição. Sem cruz nós não podemos chegar àquela vida que Deus prepara para nós. Então vamos cair na real, como dizem muitos, não é? Só boa vontade, boa intenção não basta para ser cristão. Por outro lado, ser suficientemente sábio e criativo, a ponto de apostar tudo e enfrentar os riscos que tal compromisso comporta. Quer dizer, nós não vamos nos apegar a nada, às pessoas, nada seja obstáculo, totalmente livre para viver aquela vida que em nós demonstra o reino de Deus presente. Será que muitas vezes não vamos atrás de Jesus, exigindo dele que resolva nossos problemas apenas? Resolva apenas nossos problemas? Somos capazes de colaborar para que a justiça e a solidariedade vigorem entre nós? Quais as prioridades tomam conta da nossa vida? Diante de tanto supérfluo, diante de tantas propostas em todos os níveis, o que é essencial? Pela oração, vida em comunidade, meditação na palavra, nós vamos descobrir o que é essencial. E sobre todos dessa a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, permaneça para sempre. Amém.